Olá, tenham todos um bom dia a mais esse episódio do Café com o Delegado. É o encontro que nós temos todas as terças e quintas-feiras, gravadinho ali às 7 horas da manhã, em que a gente fala de temas de concursos públicos, a gente comenta casos concretos voltados às carreiras policiais e olha, tem casos muito interessantes, e a gente também dá dicas de direito, dicas jurídicas, dicas de estudos, tudo aquilo que pode aprimorar você que deseja realmente atingir uma nova performance em concursos públicos, especialmente aqui para as carreiras policiais. Nós já falamos de muitos temas, de muitas conversas, então hoje nós temos um papo legal, nós vamos falar de julgado interessantíssimo do STJ, mas eu vou começar com um caso bem legal que passamos em uma determinada situação na unidade policial, que eu acho legal de vocês refletirem como a gente faz a tipificação penal. Então tenham todos um bom dia para nossa live que é bem rapidinha aqui, são só toques bem direcionados para aquilo que você precisa saber em relação a concursos. Bom dia, Luna, a concursos para as carreiras policiais. Eu já quero começar dando uma ideia para vocês aqui. Bom dia, Adriana. Uma ideia que ontem nós tivemos um caso, eu queria que quando eu for contando, você vai refletindo sobre o que aconteceu. Imagine a seguinte questão, o tal J, bom dia para você também. Vamos lá. Imagine que uma pessoa está pilotando uma moto, tem um sinal fechado, ela vai para essa moto. Atrás dela para uma viatura da guarda municipal. Essa pessoa, o que ela faz? Fura o sinal, sai em desabalada carreira com aquele veículo. Está um pouco baixo o áudio? Será que eu preciso trazer um pouquinho para mim? Deixa eu ver se melhora para aqui. Vê se melhora aí. Vamos lá. Bom dia, Tadeu, bom dia a todos vocês aí, espero que tenha melhorado. Vamos lá, então vamos voltar ao caso. Uma pessoa está numa motocicleta, para num sinal, viatura da guarda para trás, ela começa a acelerar e aí, de repente, passa o sinal, sobe em cima do passeio e começa a fugir da equipe da guarda municipal. E aí a gente começa a pensar, peraí, então já começou a fugir, será que o guarda mandou parar? Mandou. E começou a perseguir esse sujeito. Em dado momento, esse sujeito que sobe em cima do passeio, quase atropela uma pessoa, a moto ele cai ali e começa a correr a pé, fugindo da guarda, até que ele consegue ser pego ali pela guarda. Resiste um pouco, mas acaba sendo preso. Detalhe, resistência passiva, ou seja, ele não foi para cima dos guardas, ele tentou se desvencilhar desses guardas aí. Quando ele foi parado, percebeu-se que ele não tinha carteira de habilitação, e também que dentro de um compartimento da motocicleta, a gente tinha ali uma certa quantidade de maconha, no total de cento e poucas gramas de maconha. Depois de terminado esse contexto, o que ele vai lá e faz? Fala, olha, seu guarda, a gente pode conversar. Eu tenho um determinado valor e eu posso comprar a minha liberdade. E a pergunta que fica quais tipos penais a gente tem num contexto desse, inclusive muito rápido, para a gente perceber se é ou não correto fazer esse tipo de tipificação penal. Vamos lá. O fato dele começar a fugir da guarda municipal, quando a guarda fala para ele parar, para que faça uma abordagem a ele, será que isso seria crime? Gente, a guarda municipal, nesse tipo de abordagem, nós temos dois caminhos a seguir. Será que essa abordagem é para aferir alguma questão envolvendo situações de trânsito? Ou será que essa abordagem decorre de uma possibilidade dessa pessoa estar cometendo crimes ou ter cometido crimes? Tem uma diferença enorme. Se o objetivo é de fato uma fiscalização de trânsito, já tem a questão envolvendo a situação administrativa de uma infração de trânsito. Se o objetivo é fazer uma abordagem para verificar a questão de crime, se está ou não cometendo crime essa pessoa, aí nós temos aí a incidência do crime de desobediência. Então, se ele saiu desabalado da carreira, se o objetivo era abordá-lo, porque havia uma suspeita da ocorrência de um crime por parte dessa pessoa, nós temos aí um crime de desobediência. Mas vamos lá. O fato de dirigir em alta velocidade, subindo no passeio, no local onde tem aglomeração de pessoas, nós fazemos incidir um crime específico do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, que é trafegar com velocidade incompatível
com a via em locais estreitos, em locais com aglomeração de pessoas. Beleza, já temos uma desobediência lá do artigo 330 do Código Penal e nós já temos um crime específico do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro. Agora vamos lá, ele não tinha carteira de habilitação. O fato dele não ter carteira de habilitação por si só, como a gente já conversou em outras lives, isto não é crime. Ah, professor, então, uma pessoa que andar sem habilitação e para numa blitz de trânsito, essa pessoa não comete crime pelo Código de Trânsito quando ela não tem habilitação? Não, gente, ela não comete crime. Só gera crime se essa pessoa gera perigo de dano. Então esse sujeito, imagine aqui, ele estava em alta velocidade, passando por vários locais, quase atropelou pessoas, aglomeração de gente. Será que ele cometeu crime? Sim. Então nós vamos também acrescentar essa figurinha aí, mais um crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, que é dirigir sem habilitação, detalhe, gerando perigo de dano. Tudo bem? Então, depois vocês dão uma olhadinha ali, súmula 720 do STJ, do STF e súmula 575 do STJ. Beleza, então nós já temos uma desobediência, já temos o sujeito dirigir com velocidade incompatível com a via gerando perigo de dano, 311, crime do CTB, dirigir sem a habilitação gerando perigo de dano, então nós já temos 3 crimes. Vamos lá, dentro do braçadeiro do veículo lá foi encontrado 100 e poucos gramas de maconha. Pessoal, neste caso nós temos o crime de tráfico de drogas, na modalidade portar essas drogas, e neste caso ali dos seus 18 verbos do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, nós já temos mais um crime. Então já tem desobediência, 2 crimes de trânsito, mais o crime de tráfico de drogas do 33. Inclusive, vão lembrar que é crime inafiançável, né? Aí, vamos para o 4º crime, para o 5º crime. Qual que é o 5º, gente? Vamos lá. A pessoa, neste momento ali, ainda ofereceu determinada quantia para ser liberado. Será que essa parte é crime? Eu queria que trouxesse vocês aqui para um dispositivo do nosso Código Penal. E aí, vocês têm que tomar muito cuidado com algumas leituras do que a gente faz. Queria que quem tiver a oportunidade acesse o artigo 333 do nosso Código Penal. Olha a leitura dele, olha. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Peraí, o que ele fez? Ofereceu. Então, se ele ofereceu essa vantagem ali indevida ao funcionário público, nós temos mais um crime nesse pacotinho desse sujeito, que é o crime de corrupção ativa, tá? Corrupção ativa é aquele que está ativamente oferecendo essa vantagem indevida e passivamente é o funcionário público que está passivamente aguardando aquela vantagem chegar, tudo bem? Então vamos memoriza desse jeito que fica mais fácil na hora de prova. Então, lembre-se, nós temos a corrupção passiva e ativa. Nesse caso ele foi um corrupto ativo, peninha 2 a 12 anos. Então pensa o somatório disso aí, entrou numa desobediência, 2 crimes de trânsito, 1 crime de tráfico e 1 crime de corrupção na modalidade ativa ali do artigo 333 do Código Penal. Trazido isso à unidade policial, é essa hora que você tem que refletir rapidamente como eu preciso tomar medidas para tipificar uma infração penal desta monta. Então, a quantidade de estudo, de crimes que você vai ser desafiado a ter que decidir sobre, ter que analisar sobre, seja um policial que está na base, está na rua, seja um policial que está internamente, ele precisa refletir disso, porque numa brincadeira dessa, a ocorrência pode ter vindo escrita só com o quê? Tráfico de drogas. E se você não analisar o contexto todo, você não vai perceber que dentro dessa situação que foi narrada, eu consegui extrair 5 condutas criminosas distintas. Então, fiquem bem espertos sobre isso aí, que é muito importante para a gente poder memorizar. Mas eu queria fazer um comentário também com vocês aqui sobre julgados que saíram na data de ontem, né? Informativo do STJ, que é o informativo 832, hoje é dia 7, então foi dia 5, terça-feira. Então, saiu dia 5 na terça-feira, alguns julgados, e 2 deles em especial eu gostaria de trabalhar aqui. Primeiro, medida protetiva de urgência. Vamos começar pensando, pessoal, sobre a situação envolvendo a Lei Maria da Penha.
A Lei Maria da Penha é a Lei 11.340 de 2006 e é uma situação que pela Lei Maria da Penha, você tem violências que são uma forma de você, nas violências contra a mulher, você tem essa lei para inibir, para coibir as pessoas que vierem a praticá-lo. Portanto, a Lei Maria da Penha, que é essa Lei 11.340 de 2006, ela tem 5 tipos de violência. Sempre memorizem, gente, essas coisas. A gente tem que macetar na cabeça para que a gente, numa hora de prova, seja uma prova fechada, uma prova discursiva, uma prova oral, você tem sempre a possibilidade de refletir de que tipo de situação eu estou tratando. Então, nesse informativo do STJ que saiu na terça-feira, dia 5 de novembro, ele falou o seguinte, vamos lá, começando. Quais são as violências que nós temos na Lei Maria da Penha? Violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Inclusive, a violência moral é aquela que tem os 3 tipos penais dos crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria. Beleza, temos 5 tipos de violência da Lei Maria da Penha. Quando a lei veio, a origem dela ali mesmo, a gente não tinha tipo penal dentro da Lei Maria da Penha. A gente até tinha uma alteração que ela tinha feito ali, acrescentando o parágrafo 9º no artigo 129 do Código Penal, mas na origem da lei a gente não tinha um tipo penal. Então ela é uma lei procedimental. Por isso que causava muita confusão. No início da lei falava assim, não, quando se tratar de Lei Maria da Penha, todas as ações penais são públicas e incondicionadas. Ou seja, a autoridade policial, mesmo do crime que fosse ação penal pública condicionada à representação, como era a ameaça, já não é mais, nós tínhamos uma situação que era o seguinte, poxa, então a mulher agora não precisa representar para mais nada. Se a polícia visse que ela estava sendo vítima de uma situação X, mesmo que esse crime fosse mediante representação, o Estado já tem que tomar providência, a polícia já tem que tomar providência. Não era assim e continua não sendo assim. Existem crimes que, de fato, vão ser de ação penal pública incondicionada. Mas, por exemplo, vamos lá para o crime de stalking, lá do artigo 147-A do Código Penal. O crime de stalking, que é o crime de perseguição. Quando vocês forem olhar o crime de stalking, o que está escrito nele lá, gente? Que esse crime é mediante representação. Se uma mulher, numa relação doméstica, familiar, íntima de afeto, ou que conviva ou tenha convivido com esse agressor, se ela é vítima de uma perseguição, ela precisa representar, meu povo? Precisa. Nossa, professor, mas peraí. Então, se ela não quiser tomar providência sobre isso, ela pode deixar isso de lado, mesmo ela sendo perseguida, mesmo o Estado, a polícia vendo que ela está sendo perseguida? Pode. Porque o crime de stalking, artigo 147b, que é a famosa perseguição, né? Tem muito stalkeador por aí. Então, assim, a famosa perseguição, esse tipo de crime, ele é mediante ação penal pública condicionada à representação. Até recentemente, até precisamente a Lei 14.994 de 2024, que foi chamado aí, está sendo conhecido como pacote anti-feminicídio, anti-violência de gênero, até ele, o próprio crime de ameaça do artigo 147 do Código Penal, este crime, ele era mediante representação. É só agora que o crime de ameaça cometido contra a mulher, que vai ter uma pena dobrada, vai ter uma pena que era até 6 meses, agora uma pena de 1 ano, e ele é de ação penal pública incondicionada. Tudo bem? Então, fica ligado nisso aí, porque é isso que traz a importância. Mas vamos lá. O que trouxe essa decisão do STJ? Obrigado, Yasmin. Obrigado pelas palavras aí. Isso é um bom incentivo para a gente aqui. Vamos lá. Essa violência OB 147B, que é a violência psicológica, sim, contra a mulher. 147A, stalking, não é só contra a mulher. Tudo bem? Nós estamos falando todos do Código Penal. Você está respondendo para o Raimundo. Beleza, Raimundo? Vamos lá. E aí, o que trouxe essa decisão do STJ? Então, nós já sabemos que tem uma Lei 11.340 de 2006 e nós temos as violências contra a mulher nessas relações doméstica, familiar ou íntimo de afeto com quem convive ou tenha convivido com o agressor. Tudo bem. Então, nós temos essa mão para segurar que tem a Lei Maria da Penha. E o que essa decisão falou foi o seguinte: dentro da Lei Maria da Penha,
nós temos medidas que são chamadas de medidas protetivas de urgência. Tem dúvida? Dá uma olhadinha lá no artigo 20 e seguintes, que é interessante ler a partir dali, para falar de medidas protetivas de urgência. A mulher precisa de uma medida protetiva de urgência, por exemplo, para afastar o agressor do lar, para pedir uma fixação de uma distância mínima entre ela e o agressor, para que o juiz determine que ele não faça contato com ela por telefone, por mensagem ou por outro meio. Então, as medidas protetivas de urgência, elas servem exatamente para proteger a mulher nessa relação doméstica e familiar que ela tem, e nessa situação ela precisa ser protegida via medida protetiva de urgência, que não tem nada a ver com necessariamente o procedimento penal, tá? que o sujeito pode ter praticado. E aí a pergunta foi, essa medida protetiva de urgência, ela comporta um prazo? Olha, você vai deixar de se aproximar dela por 300, com a fixação de uma distância de 300 metros. Isso está valendo por um mês. Será que o juiz pode fazer isso? Não. Na verdade, o que decidiu o STJ foi o seguinte, nesse informativo de agora, dia 5 de novembro de 2024. Falou, olha, é possível fixação de medida protetiva de urgência? Obviamente que sim. Lei Maria da Penha está ali para nos explicar, para nos trazer essa conversa. Agora, é possível de fixar um prazo para que essa medida seja cumprida? Será que é possível? E aí, como a medida protetiva de urgência tem uma característica mais inibitória, principalmente depois de umas alterações que nós tivemos no dispositivo, depois confere lá artigo 19, parágrafos 5º e 6º, nós tivemos uma configuração de que é o seguinte, essa tutela, essa medida protetiva, ela de fato não deveria comportar prazo. E por que ela não deve comportar prazo? Porque a gente não sabe, porque ela quer afastar uma situação de perigo. Se a mulher não se manifestou por enquanto de que a situação de perigo acabou, ou se o próprio sujeito não se manifestou, pedindo para uma nova diligência para verificar se o perigo ou não se afastou, então o juiz, por si só, não pode chegar lá e falar o seguinte, essa medida tem prazo de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias. Mas o STJ ainda fez uma ressalva no final, e isso serve muito para a prova. Ele falou assim, não, tudo bem. Então nós temos esse prazo aqui, nós não temos um prazo para a medida, mas juiz, eu não, mas o juiz, ele pode estabelecer um prazo em que ele vai falar assim, olha, quando der daqui a 60 dias, vamos dar uma reavaliada nessa medida. Chama a mulher para ser ouvida, chama o suposto agressor para ser ouvido e vou ver se permanece ou não essa medida. Mas veja que é diferente de fixar um prazo, de falar, daqui a 30 dias essa medida acaba. Essa medida vai durar por 60 dias. Então, a característica inibitória da medida protetiva de urgência, que é lá da Lei Maria da Penha, ela é extremamente importante para que você possa ter essa reflexão de que ela não comporta prazo, mas o juiz pode fixar um prazo para rever, para reanalisar essa medida. Onde é que a gente vê isso muito interessante? Pessoal, alguém deve ter batido na cabeça aí falando o quê? Prisão preventiva. Prisão preventiva comporta prazo? Prisão temporária, sim. Quando vocês dão uma olhadinha lá na Lei 7, a Lei 7.940, né, de 1989, ela vai nos dizer que... Não, 7.960 de 1989. Pode errar o número não, né, inglês? Vamos lá. Essa Lei 7.960 de 89, que trabalha com a lei de prisão temporária, já fala prisão temporária, ela comporta prazo, que pode ser de 5 dias prorrogável por mais 5 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade, ou, no caso de crimes hediondos equiparados, 30 dias prorrogável por mais 30 dias também comprovado, caso de extrema e comprovada necessidade. Mas o que eu quero falar é da prisão preventiva. A prisão preventiva que está lá no Código de Processo Penal, artigo 311 e seguintes, nós temos lá como uma característica a temporalidade? Não, mas que essa medida deve ser reavaliada a cada 90 dias. Lembra disso? Mas reavaliada quer dizer que ela tem prazo? Não. Então a mesma ideia, pelo menos não de prisão, mas a mesma ideia que nós temos de falar que a prisão preventiva não tem prazo, mas tem um prazo para ser reavaliada e não para finalizar, a medida protetiva de urgência tem uma característica semelhante com a decisão da STJ. Olha, não tem prazo, mas se o juiz quiser,
ele pode fixar um prazo que ele entender pertinente para que ele possa reavaliar essa situação. Isso está no nosso informativo 832 do STJ. Portanto, pessoal, tinha até mais coisa para falar por hoje, mas eu vou deixar isso para terça-feira, porque a nossa live aqui ela é cravadinha, são 20 minutinhos com você, toda terça e quinta-feira, para a gente dar aquele upgrade. Hoje com bastantes informações. Quem perdeu, sugiro dar uma lida, dar uma vista, e quem viu, vê de novo, anota os pontos aí para quem não anotou, que isso é muito importante para você dar aquela evolução nos seus estudos. Eu, Gleison Lima, fico com você por aqui, dando cada vez mais dicas no nosso Café com Delegado, toda terça e quinta às 7 horas da manhã. Grande abraço, tenha uma excelente semana, muito obrigado, Isa, e até breve. Gente, tchau!